Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Rose Rodrigues, professora de matemática e professora dos anos iniciais também. E eu gostaria de dividir com vocês hoje um pouquinho mais da experiência que eu já tive em sala de aula como professora de matemática. Para ensinar os monômios e polinômios, eu utilizei um material muito simples, muito fácil de construir, não é difícil, os alunos mesmos podem construir e deu muito certo. Então eu quero dividir com vocês. O material é esse aqui. São essas fichinhas azuis e vermelhas que os alunos mesmos vão construir e eles vão entender e aprender de uma forma lúdica, e eu acredito que eles entendendo todo esse processo de construção do monômio, do polinômio, eles vão conseguir assimilar melhor e o aprendizado com certeza vai acontecer. Vamos lá então? Então, a primeira parte do trabalho aqui vai ser a construção do material. Vocês vão solicitar que eles construam, então, 4 pedaços vermelhos 8 por 8 e 4 azuis 8 por 8 também. Que eles construam 12 pedaços vermelhos 8 por 2 e mais 12 pedaços azuis também 8 por 2. E depois 20 pedaços vermelhos 2 por 2 e 20 pedaços azuis 2 por 2. Esse material eu vou disponibilizar, tá? Para quem se inscrever no meu canal, para quem curtir, eu vou disponibilizar ele em PDF, tá? Lá no final do vídeo, então eu vou colocar para vocês como que vocês podem ter acesso a esse material. Nessa parte é importante que vocês trabalhem então com eles a revisão das medidas de área, perímetro. Então a gente pode fazer muitas atividades utilizando essas peças. Uma delas vocês podem pedir, por exemplo, para eles montarem um quadrado utilizando as pecinhas 2 por 2. E aí qual vai ser a área desse quadrado montado, assim como vocês podem fazer também com as outras peças, tá? Daí eles montam, aí eles vão verificar qual ficou o valor do lado, vão calcular a área, vão calcular o perímetro, enfim, diversas atividades de área e de perímetro podem ser feitas nessa parte do trabalho. Umas 2, 3 aulas para trabalhar bem essa parte. Então, depois que nós trabalharmos bem a parte de área e perímetro, nós vamos deixar que os nossos alunos, então, que eles se familiarizem com esses cartões, com esse material que eles construíram, tá? Eles podem examinar o material que eles construíram, podem fazer contagem das peças, podem identificar relações entre dimensões e formas das peças, tá? Realizar investigações utilizando valores numéricos, colocando valores numéricos nas peças, enfim, deixem que eles se familiarizem bem com as peças que eles construíram. Agora, nós vamos utilizar então somente as peças vermelhas nesse momento, depois vocês vão entender por quê. Nós vamos induzir o nosso aluno a chamar as diferentes dimensões de cada figura usando as letras X e Y, tá? Então, a primeira peça, que foi a peça 8 por 8, nós vamos nominar então que esse lado aqui vale X e esse lado vale X, porque eles têm a mesma medida. O retângulo, ó, esse lado aqui vale X, porque é o mesmo tamanho desse aqui, e esse ladinho menor, desculpem, vale Y, que é o que tem o valor de 2 centímetros. E esse aqui, nós vamos chamar, então, o 2 centímetros vale Y. Então, esse aqui é um quadrado Y por Y. Então, nós vamos trabalhar bem essa parte para que eles esqueçam o número e nós estejamos, então, inserindo o código de letras com eles. Essa parte é extremamente importante, que é a parte onde nós vamos trabalhar codificação e decodificação das peças. Então, eu posso dar a peça para ele e pedir para ele codificar, tá? Que peça é essa? Ah, esse lado é X, esse lado é Y. Então, ela é a peça XY. Tá? Se eu der para ele essa peça aqui, que peça é essa? É x vezes x, x ao quadrado. Então, ela é codificada como x ao quadrado. E eu posso fazer o contrário também. Eu posso dar a expressão para eles e pedir que eles me mostrem a peça. Eu quero que vocês coloquem aqui a peça x ao quadrado. Então, eles vão ter que colocar essa aqui. Ah, eu quero a peça xy. Eles vão ter que colocar essa aqui. Então, isso tem que ficar muito claro para que quando chegue lá nas operações, eles consigam ter essa parte clara para conseguir entender melhor as 4 operações, então.
Agora é a parte onde nós vamos inserir, então, as formas e a representação algébrica dessas formas, tá? Depois que eles já aprenderam a codificar e decodificar as peças, eles já têm condições de fazer a representação algébrica. Então, se eu colocar para eles aqui, qual vai ser a representação algébrica aqui? Então, eles vão ter que já ter claro que essa peça aqui tem lado x, e esse lado também é x, e essa aqui também. Então, eu tenho aqui uma peça chamada x ao quadrado e outra peça chamada x ao quadrado. Então, qual vai ser a minha representação algébrica dessas duas peças aqui? 2x ao quadrado. Se eu tiver essa aqui e essa, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma peça xy, porque esse lado é x e esse é y. E aqui eu tenho uma peça y ao quadrado, porque esse lado é y e esse também. Então, qual vai ser a minha representação algébrica dessas duas peças aqui? Xy, uma peça, mais y ao quadrado. Tá? Então, a gente pode fazer bastante atividades para eles, utilizando essa representação algébrica. Assim como eu posso também trabalhar ao contrário. Eu posso dar a representação algébrica e pedir que eles me mostrem as peças para representar aquela expressão ali. Agora é a hora do nosso aluno entender o porquê das cores diferentes, do azul e do vermelho, tá? Então, nós vamos colocar para eles que as peças vermelhas, todas as peças vermelhas, elas estão representando os nossos números positivos. E todas as peças que são azuis representam os nossos números negativos. Nesse momento, é muito importante nós lembrarmos com eles o princípio do zero, que valores opostos se anulam. Então, essa peça aqui, que é o x ao quadrado, positiva, com essa peça aqui, que é o x ao quadrado negativo, elas se anulam. Então, fica zero, tá? Então, é importante trabalhar e relembrar com eles esse princípio. Então, agora que eles já sabem sobre as cores e a sua representação dos números positivos e negativos, nós vamos inserir, então, os polinômios com diferentes sinais, tá? Então, vamos pedir para eles montarem os polinômios. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. X ao quadrado, ele é positivo, então eu tenho que usar uma peça vermelha para representar. Então, essa é a peça x ao quadrado, x vezes x. Menos 2xy, o menos 2xy, ele é o xy essa peça aqui, só que são duas negativas, por isso eu vou usar a cor azul para representar. Então, menos 2xy, um xy, outro xy. E mais y ao quadrado, positivo, y ao quadrado é essa peça aqui, y vezes y, né, y ao quadrado, então, positivo eu vou usar o vermelho. Nessa outra expressão aqui, menos 3x ao quadrado. Então, o x ao quadrado é essa peça maior, que tem o lado x, tá? É negativo, então, estou usando, então, a cor azul. São 3x ao quadrado negativo. Menos 1xy, então, também vou usar a cor azul, porque também é negativo. Mais 2y ao quadrado. Vou usar a cor vermelha para representar, porque é positivo. Tá? Então, a gente pode fazer também bastante atividades utilizando esses polinômios. Podemos fazer polinômios opostos para eles verem como que se anula e podemos também partir da representação da forma para o polinômio ou do polinômio para eles representarem a forma. Então, agora nós vamos começar a introduzir as operações. Então, vamos começar com a soma, tá? Então, aqui eu tenho a soma de x ao quadrado mais 2xy mais 3y mais 2x ao quadrado mais xy mais 2y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou montar o primeiro polinômio. X ao quadrado mais 2xy mais 3y ao quadrado. Observem que aqui eu estou começando com todo mundo positivo. Tá? Aqui o primeiro polinômio montado, mais o segundo, então, é 2x ao quadrado, 1xy e 2y ao quadrado, tá? Qual vai ser o meu resultado, então?
Como eu estou somando e todo mundo é positivo, eu vou juntar todas as peças semelhantes. Aqui também é interessante da gente deixar claro para eles, né, que o porquê que eu só posso somar e subtrair as peças que são semelhantes, tá? Então aqui ó, o XY, os termos semelhantes, né, que às vezes a gente só falando eles não conseguem entender. Então, qual é o meu resultado final aqui? 3x ao quadrado, ó. 3x ao quadrado, 3, xy, todo mundo positivo. E aqui, 2, 3, 4, 5 mais 5y ao quadrado. Então, aqui está o polinômio, montei ele utilizando o material e aqui a minha resposta final. Agora, então, vamos fazer uma soma onde tem os números negativos ali também. Então, vamos montar o primeiro polinômio, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Y ao quadrado. Não tem xy nesse polinômio aqui, tá? Mais menos 2x ao quadrado, então, negativo, usamos a cor azul. Menos 2x ao quadrado, aqui. Menos 4xy, então também vou usar a cor azul, nesse polinômio eu tenho xy. E menos 8y ao quadrado. Então, vou colocar aqui. Então, aqui o meu primeiro, aqui o segundo polinômio, ó. Esse somando com esse. Agora, como é que eu vou fazer essa soma? Bom, lembram quando eu falei que os opostos se anulam? Então, 1x ao quadrado azul anula o vermelho. Então, esse aqui anulou, joguei fora. Já tenho o meu resultado, sobrou só 1x ao quadrado negativo. Aqui, não tenho, no primeiro polinômio, eu não tenho xy. Então, todos esses aqui permanecem aqui. E aqui, no y ao quadrado também, ó. Um vermelho anula um azul, porque é um positivo anula um negativo, né? Então, aqui, joga fora. Outro vermelho anula outro azul, outro vermelho anula o outro azul. Então, agora, quem sobrou aqui foi o meu resultado. X ao quadrado negativo, menos 4xy e menos 5y ao quadrado. Então, agora nós vamos trabalhar, então, a subtração. Na subtração, a subtração ela é feita da mesma forma da adição, tá? Só que na hora de montar, nós temos que lembrar o nosso aluno desse sinal negativo aqui, que muda todo o sinal de quem tá aqui dentro do parêntese, tá? Então, eu vou montar ela aqui, vou chegar aqui um pouquinho para cima para vocês visualizarem tudo. 2x ao quadrado, positivo, então aqui, menos 2xy. Então, o xy negativo tem que ser azul. E menos 3y ao quadrado, também azul, porque também é negativo. Aqui, eu vou montar o inverso, por causa do sinal negativo que tem antes ali do parênteses. Então, x ao quadrado positivo. Então, x ao quadrado positivo. Vou montar aqui embaixo. Menos 10xy, então vai ficar positivo porque tem o negativo ali. 10xy e menos 3y ao quadrado, que era positivo, mas ficou negativo porque tá diminuindo. Então, agora, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz a adição. Um positivo anula um negativo, vamos ver quem sobra. Aqui ninguém se anula, todos são positivos. Aqui, um azul anula o vermelho, o azul anula o vermelho e este sobraram. E aqui ninguém se anula também, porque todo mundo já é negativo. Então, qual foi o resultado? 3x ao quadrado mais 8xy menos 6y ao quadrado. Então, agora nós vamos fazer a multiplicação, tá? Então, vamos lembrar que aqui, na nossa multiplicação, os fatores, eles são as dimensões da figura. Então, eles são referentes ao lado da figura.
Por exemplo, esse x aqui que está multiplicando x mais 2y, esse x é o lado dessa figura, tá? E aqui também o x mais 2y vai se referir ao lado da figura, tá? Então, vamos montar. Então, x, que é esse lado aqui, multiplica x mais 2y. Então, um lado é x, tá pronto. Agora, eu tenho que ver esse lado horizontal aqui para montar. Então, aqui nesse lado aqui, eu tenho que ter x, que já está aqui, tá? Vou colocar, ó, o x já tá aqui, que é esse aqui. Agora, aqui, x mais 2y. Eu tenho que ter 2y aqui. Então, qual é a minha figura que tem y? Que vai completar. Eu sempre tenho que completar a figura, tá? O quadrilátero ali. Então, aqui eu tenho um y, aqui eu tenho outro y. Não é o que eu tô precisando ali? 2y. Então, ó, um y aqui e mais um y aqui. Tá? Então, aqui, o resultado vai ser a área total dessa figura aqui. X ao quadrado, ó, x ao quadrado é essa aqui. Então, x ao quadrado mais... Que figura é essa? Não é x vezes y? Então, essa figura é a figura XY e essa também é a figura XY. Então, quantas figuras XY eu tenho aqui? 2. Então, mais 2xy. Esse é o meu resultado, que é a área dessa figura aqui. Vamos montar, então, essa outra multiplicação aqui. X mais 3y, 2x mais y. Lembrando que cada fator aqui é o lado da figura, tá? Ele se refere às dimensões da figura. Então, esse é um lado e esse é outro. Então, eu vou montar um lado x mais 3y. Ó, aqui x eu tenho aqui, tá? E eu preciso mais 3y, então vou colocar aqui do lado. Quem é que tem y aqui, então, que eu complete a figura? Aqui, 1y, só que eu preciso de 3. 2 e 3y. Eu estou me referindo somente ao lado horizontal dessa figura. Aqui, ó, x mais 3y. Então, x, aqui um y, aqui outro y, aqui outro y. Aqui eu estou me referindo às dimensões, tá? A resposta que vai ser a área. Então, esse lado aqui, x mais 3y, tá pronto. Agora, eu vou fazer o outro fator. Vou montar o lado vertical da minha figura. Então, 2x. Então, eu preciso... Nesse lado aqui, eu preciso de 2x. Então, aqui eu já tenho, ó. Tem um x aqui e outro x aqui. Então, já tem 2x. Mais um y. Mais um y. Então, o y, não esqueçam esse ladinho aqui, tá? Que fechou aqui. O y aqui, então. Poxa, mas a minha figura não está fechada ainda. Eu tenho que fechar todo o quadrilátero, toda a figura. Tá? Não esqueçam, o resultado final vai ser a área dessa figura aqui fechadinha. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou olhar como que eu vou montar isso. Colocando assim, ó. Aqui, para fechar esse ladinho aqui, eu vou colocar essas aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Fechou, tá? E aqui embaixo faltou. Então, aqui embaixo eu vou usar o y ao quadrado. Aqui. Ó, para fechar, usa esse e usa esse. Tá? Fechei, então, o meu quadrilátero aqui, ó. Tá? Fechei, então. E agora? Ó, o que eu tenho que ver se tá certo? Sempre que eu tenho que ver se tá certo. Aqui eu tenho 2x mais y. Então, esse lado tem que ser igual a esse. Então, tem um x aqui, outro x aqui, 2x. E um y aqui, 2x mais y. Esse lado aqui da parte
superior da minha figura tem que ser igual a esse lado de baixo aqui. Então, x mais 3y. Será que aqui tem x mais 3y também? Ó, x, 1y, 2y, 3y. Então, tem também. Então, os lados têm que estarem iguais. E agora o resultado, eu vou olhar. Quantos x ao quadrado tem? 1, 2. Então, 2x ao quadrado. Ó, não estou multiplicando nada ali, eu só estou olhando na figura montada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7xy. Então, mais 7xy. E mais 3y ao quadrado. Então, esse resultado aqui é a área dessa figura toda aqui. Agora, então, nós vamos montar uma divisão, nosso último cálculo, né, para fechar. X ao quadrado mais 4xy mais 3y ao quadrado dividido x mais y. Então, nós temos aqui a divisão. Lembrando que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, aqui nós temos a área da figura, a área total da figura, tá? E aqui o divisor. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos montar essa área total da figura aqui, o nosso dividendo. X ao quadrado, então aqui x ao quadrado, mais 4xy, 1, 2, 3, 4xy, mais 3y ao quadrado. Y ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. E nós temos que dividir, então, por x mais y. Para dividir, nós vamos utilizar essas mesmas peças que nós montamos aqui. E nós vamos formar um lado desse retângulo final, que vai ser o retângulo resposta. Um lado desse retângulo tem que ser igual ao divisor, tá? Tem que representado ali pelo divisor. Então, aqui, ó, x mais y. Então, vamos montar um lado. Eu já tenho o lado x aqui. Eu preciso de um y aqui para ficar o meu divisor. Então, vamos colocar... Aqui estão as pecinhas, ó, que eu montei o polinômio primeiro. Colocar o y aqui, ó. Então, aqui eu já tenho x mais y, tá? Agora, eu tenho que, com essas peças, com as mesmas peças que eu montei aqui, o meu dividendo, eu tenho que fechar o retângulo, tá? Então, eu vou utilizar essas peças para fechar o retângulo. Então, vocês vão vendo, tá? De uma forma que dê para fechar o retângulo, tá? Aqui tá bem fácil. Ó, montando aqui, aqui. E aqui embaixo, então, ó, lado y com y. Y com y, aqui também. Como que vai ser a minha resposta, então? Como é que eu vou fazer a resposta? Lembram que eu falei? Que a operação, a divisão é a inversa da multiplicação? Então, a minha resposta vai ser o outro lado do retângulo. Então, vamos ver quem é que ficou do outro lado do retângulo? Quanto tem aqui? Aqui tem x. Aqui, y. Ó, aqui, y. E aqui, y. Então, essa aqui é a resposta, tá? Então, qual é a minha resposta? X mais 3y. Ó, x mais 1, 2, 3y. Essa é a resposta da divisão. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E quem quiser ficar com esse material, curte o vídeo, se inscreve no meu canal e deixa o e-mail aqui embaixo nos comentários que eu envio o material em PDF para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo!